Vai começar a gravação, tá bom, gente? Bom, pessoal, vocês tiveram 4 atividades avaliativas, tá? No módulo 1, que foram 2 perguntas abertas, um fórum e um questionário, certo? Bom, a pergunta 1, entregaram no prazo 9 dos 13 alunos matriculados, tá? E eu já escolhi os alunos que trancaram matrícula, né? Então, quem eu já sei que trancou matrícula, mesmo que não está na lista, eu acabei excluindo. Então, vocês estão em 13 alunos, né, regularmente matriculados, 9 entregaram, isso dá 69,2%. Eu amei os mapas conceituais, achei que eles ficaram, assim, perfeitos. Alguns, eles estão, assim, com uma... eles servem de material de estudo mesmo, sabe, sobre o tema da aula. Porque alguns alunos conseguiram, assim, criar os mapas conceituais e inserir, além da palavra-chave, conceitos, né? Então, assim, fantástico. Em relação à questão A e B, as respostas, no geral, elas me agradaram, né? Atenderam o que estava sendo pedido. Porém, uma questão que eu queria pedir para vocês nas próximas atividades é que vocês dessem mais argumentos, tá? Na justificativa, para vocês treinarem isso, porque é importante que vocês enriqueçam aquilo que vocês estão dizendo, né? Em alguns casos, os alunos só apontaram qual que era o fator, qual que era o mecanismo evolutivo, ou qual que era a teoria evolutiva, nem justificava. Outros trouxeram uma justificativa um pouco mais superficial. Só que aí tinha aluno, por exemplo, que dava uma justificativa superficial e o mapa conceitual estava perfeito, cheio de detalhe, né? Então, assim, fiquem atentos, né? Eu só descontei ponto aqui para aqueles alunos que não justificaram, tá? Aqueles que justificaram, eu acabei dando a nota integral, certo? No geral, a turma foi muito bem, assim, nessa questão da pergunta 1. Se algum de vocês que está aqui ainda não fez a postagem, vocês podem fazer, esses que não fizeram, tá? Até o dia 7 de agosto, só que a nota não vale mais de 0 a 10, tá? Vale de 0 a 8, porque não é justo para com aqueles que postaram a atividade, certo? Então, assim, tentem também se organizar para essa questão dos prazos. Uma outra questão em relação à questão da justificativa, pode ser que alguns alunos não tiveram tempo de ler o material, né? Eu acredito que assistiram a videoaula, acredito que utilizaram os slides, mas é importante que vocês leiam as bibliografias sugeridas, tá, gente? Porque essas bibliografias, elas vão oferecer informações adicionais, né? Para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento que não só esse da videoaula e dos slides, tá? Então, se façam um esforço para, na medida do possível, vocês lerem. E aí, uma sugestão que eu dou para vocês, eu sei que vocês estão fazendo outras disciplinas e tudo mais, mas tentem estabelecer horários diários de estudo para que vocês consigam realmente, né, aprender um pouco além do que a gente faz aqui na atividade síncrona na videoaula, tá? Então, é importante que vocês tentem se dedicar. Eu sei que muitos de vocês estão fazendo isso, estou bem satisfeito. Confesso que essa é uma das melhores turmas, assim, em termos de qualidade de resposta. Não sei se a questão da plataforma ajuda, e o fato das videoaulas estarem disponíveis também, eu acredito que isso facilite, mas depois a gente conversa sobre isso, que eu quero ver a posição de vocês em relação, né, a essas questões. Mas tentem se organizar para estudar, tá? Eu tentei organizar o número de atividades que são factíveis, né, já pressupondo um tempo de estudo, tá? De dedicação para estudo. Então, tentem, na medida do possível, dedicar um pouquinho do tempo do dia de vocês para estudar a evolução, ou pelo menos, assim, umas 1 ou 2 horas por semana, tá? Para conseguirem, assim, usufruir um pouco mais desses conteúdos que eles são tão importantes, né, dentro do curso de biologia. Em relação à pergunta 2, que eu fiquei até um pouco surpreso, né? O número de respostas foi maior do que o da pergunta 1, né? Não sei o que aconteceu, não sei se algum aluno não conseguiu mandar, né? Mas teve uma diferença aí, teve mais gente respondendo a pergunta 2 do que a pergunta 1, né? Na pergunta 2, vocês tinham que estabelecer uma relação entre evidência evolutiva e fato científico. Se eu não me engano, ninguém errou essa pergunta, que me passando aqui pela cabeça, nenhum dos alunos errou. O mesmo problema que eu citei, né, na questão anterior, que talvez falta um pouquinho mais de justificativa para tornar a resposta um pouco mais complexa, né? Tentem imaginar que vocês precisam escrever, vocês estão no nível superior, então a gente espera que vocês tenham um texto que apresente um pouco mais de argumentação, tá?
Então, esse mesmo problema eu detectei aqui, só que como é o primeiro módulo, eu achei melhor pegar um pouquinho mais leve, tá? Mas, de qualquer forma, atendeu em parte o que eu queria, então eu não tirei ponto nessa questão. Agora, em relação à questão 2, que vocês tinham que trazer, né, para discussão aqui, qual a contribuição dos fósseis da sequência de DNA para as evidências evolutivas, basicamente eu esperava que vocês trouxessem as seguintes informações: que os fósseis, eles trazem informações de um passado evolutivo, né? Então eles permitem, por exemplo, identificar um elo perdido, contar uma determinada morfologia que não existe mais, mas que pode ser uma morfologia intermediária, apresentar espécies que não existem mais, então ou manutenção de morfologias, né, ao longo da história evolutiva. Então, eu esperava que vocês trouxessem essa informação. Então, é o tipo de evidência que traz, de alguma forma, retratos do passado, certo? E o DNA, ele permite que a gente compare espécies viventes, né? Apesar da gente poder utilizar DNA de fósseis, basicamente o estudo de sequência de DNA envolve espécies viventes, né? Que podem ser utilizados para fazer filogenia e tudo mais, mas os fósseis também podem ser utilizados para fazer isso, certo? Então, e aí alguns colocaram que é possível fazer datação, né, utilizando tanto fóssil quanto sequência de DNA. Então, assim, algumas questões, algumas respostas, assim, eu considerei total, mas aquelas que eu achei que faltou alguma informação que me permitisse, né, identificar, se vocês entenderam qual é o papel do fóssil enquanto evidência evolutiva e qual é o papel de uma sequência de DNA enquanto evidência evolutiva, eu coloquei uma observação e falei, ó, faltou isso e tudo mais, tá? Então depois vocês olhem nos feedbacks individuais. Mesma coisa, os 3 que ainda não postaram, vocês podem postar até sexta-feira, mas com nota máxima de 8 pontos, tá? Se algum desses 3 que não postou, porque os 3 que não postaram foram 3 pessoas que não acessaram o Moodle. Se tiver algum problema de acesso ao Moodle, me chama no privado depois lá no WhatsApp ou no Facebook, como vocês acharem melhor, que aí eu considero a nota de 0 a 10, porque talvez tenha sido um problema de condição de acesso, tá? Certo? Em relação ao fórum, gente, eu amei o fórum. Eu achei que vocês conseguiram, assim, vocês deram uma aprofundada na discussão que eu achei que foi muito boa, sabe? As discussões foram muito boas. Eu fiz algumas intervenções ontem, né? Eu pedi para o Bruno e para a Priscila também fazerem, mas confesso que eu gostei das discussões, achei que vocês aproveitaram bem, né, as contribuições dos colegas, trouxeram contribuições novas, foi muito bom. Inclusive, teve aluno que nem contribuiu com o máximo né, com o número que eu tinha pedido, né, uma postagem de origem e 3 de réplicas, né, ou contra-réplicas, mas eu achei que as postagens foram tão ricas que para mim já foi suficiente a participação, tá? Então, vocês vão perceber que alguns alunos eu já acabei até fechando a nota no fórum, mesmo não tendo feito lá as 4 participações, porque eu achei que a contribuição foi mais do que a que eu esperava. O fórum, ele teve, assim, uma participação, teve essa discussão, quer dizer, o pessoal que contribuiu de forma muito rica para as discussões, porém, vocês vão perceber aqui que foi a atividade com o menor número de participações, porque o fórum, ele demanda que vocês acessem o sistema mais de uma vez, que vocês leiam os tópicos dos colegas, que vocês interajam com os colegas, né? Então, talvez alguns alunos tenham deixado para depois, ou não quiseram participar, né? Mas o fórum é uma das ferramentas mais importantes dentro, né, desse modelo de educação que a gente utiliza as tecnologias, tá, de informação e comunicação. Então, o próximo fórum que tiver, se vocês puderem participar, porque não vai ter nem fórum nem no módulo 1, nem no módulo 2, nem no módulo 3, tá? Porque vai estar lá atividade prática. Então, eu substituí o fórum por atividade prática. Mas se vocês puderem participar dos fóruns, dos outros, isso é muito importante. Não deixem para a última hora, tá, gente? Além disso, dos 8 que participaram, 3 participaram de forma muito incompleta, tá? Então, na verdade, a gente tem uma participação efetiva de 5 alunos, da turma de 13, né? Ou seja, menos da metade dos alunos participaram efetivamente. Só que esses que participaram assim, com gosto, tá, gente? Fiquei bastante orgulhoso de vocês. Nas minhas discussões, achei que vocês trouxeram umas questões muito boas. E aí, só para fazer um apanhado geral do que vocês trouxeram para a discussão, né? Então, veja, a temática era a questão da biologia evolutiva e os entraves, né, para se discutir isso. Então, vocês trouxeram, por exemplo, que um entrave é a questão do criacionismo, né,
que é uma percepção muito importante, né? A gente tem que imaginar que o criacionismo, ele é a construção, né, de conhecimento do criacionismo é baseada numa perspectiva fixista, que é anti-evolucionista. Então, essa discussão foi feita, que foi bastante interessante. A questão das políticas públicas, que de alguma forma tendem a minimizar a importância da discussão sobre evolução biológica na escola. A questão da academia se colocar como se fosse uma divindade, né, e não se preocupar tanto em levar essa discussão, talvez, para o grande público, ou mesmo para a questão da, né, para a escola, para a educação básica, né, talvez estreitando as relações entre universidade e educação básica, a questão do homem se sentir melhor que as outras espécies, isso também dificulta um pouco a discussão sobre evolução biológica, a questão da falta de investimento em pesquisas, né, que está se agravando principalmente nos últimos anos. Então, isso mostra que vocês conseguiram, assim, ir além do material, tá, que eu tinha sugerido, porque essas discussões aqui, elas envolvem questões que estão para além daquele material bibliográfico que eu sugeri, tá? Então, assim, eu gostaria de parabenizar muito todos que participaram e os próximos fóruns que tiver, eu espero que vocês venham com esse gás de novo, tá? E, da mesma forma, aqueles alunos que não participaram, tem até o dia 7, tá? Só que aí, para o fórum, teve um problema que eu, sem querer, bloqueei. E aí, a Elisiane me alertou que estava bloqueado, tá? E a Priscila também. Então, eu não sei se esse bloqueio talvez impediu a participação de alguns alunos. Então, para o fórum, a nota máxima para quem participar até dia 7 de agosto vai continuar 10 pontos, tá? Certo? Então, para o fórum eu não vou descontar. Nesse fórum eu não vou descontar, porque teve esse problema do bloqueio. E agora, a questão, uma das atividades que eu acho mais bacana, eu não sei, mas acho que para vocês talvez seja mais divertido, porque é tipo um joguinho, é a questão do questionário, né? 10 de vocês entregaram o questionário no prazo, que dá cerca de 77%. Alguns de vocês não refizeram o questionário, tá, gente? Então, assim, vocês podem refazer até conseguir acertar todos, porque é o seguinte, vocês erraram, vocês vão avaliar o que vocês erraram, e aí vocês refazem, até conseguir chegar à nota 10, tá? Não tem problema. Ah, tirei 5 na primeira tentativa, vai tentando até conseguir chegar ao 10. Então, fica atento na hora de responder, para ver o que vocês erraram e de que maneira vocês podem acertar, sabe a questão. Pode fazer 10, 20, 30 vezes, tá? Não tem problema. Teve alunos que acertaram as 10 de primeira, teve alunos que acertaram de segunda, de terceira, não tem problema, tá? Então, quem fez o questionário e não está com 10, refaz até chegar no 10, tá, gente? Eu tenho um levantamento dos alunos que estão nessa situação, mas tentem. E assim, uma atividade desse tipo, pessoal, eu vou pedir para vocês não usarem deriva genética, tá? Eu vou pedir para vocês usarem seleção natural. Tá? O que significa isso? Que não é para vocês marcarem uma alternativa de forma aleatória, mas sim para vocês marcarem uma alternativa de forma consciente, tá? Eu sei que a gente tem uma tendência, quando vê teste, de marcar qualquer questão. Eu estou falando isso porque alguns resultados dos questionários eu fiquei com essa impressão, tá? Posso estar equivocado, mas tentem ler a pergunta, ler as alternativas, façam isso de uma forma mais madura, tá, gente? E aí, duas questões, a taxa de erro eu achei um pouco alta, certo? Como que eu fiz esse cálculo de 30,4% de erros? Eu considerei todas as tentativas, tá, que vocês fizeram. No total foram 24 tentativas. Então, esses 10 que fizeram, eles realizaram 24 tentativas, que dão uma média de 2,4 tentativas por aluno, tá? Então, pensando nisso, eu vi quais foram as questões mais erradas e eu vou discutir com vocês essas duas, que são duas questões, tá? Que o índice de erro foi 30,4%. Uma foi essa questão aqui, que é a questão 5, que vocês tinham que identificar qual que era a filogenia. E aí, eu não vi qual foi a questão que os alunos marcaram com maior frequência o erro. Mas, basicamente, o que vocês tinham que se atentar? Que o lêmur ele tinha que ficar na posição mais basal da filogenia, porque ele é que acumula uma quantidade maior de mutações, né? Então vejam que em relação ao babuíno, ele acumula mais do que 16 mutações, significa que digamos assim, a divergência, né, entre o ancestral de lêmur e babuíno é mais antiga do que, por exemplo, de lêmur e langur, certo? Desculpa, de babuíno e langur.
Em relação, por exemplo, ao Langur, ele compartilha 5 mutações, ele apresenta, né, 5 mutações em relação ao macaco japonês e uma mutação em relação ao babuíno. Portanto, ele deve aparecer numa filogenia mais próximo do babuíno. Por quê? Porque a diferença é menor. São de 3 mutações, perdão, tá? A gente falei uma, mas são 3. Babuíno e macaco japonês compartilham apenas uma mutação para essa sequência que está apresentada aqui. Então, eles vão ficar mais próximos, certo? E como o macaco japonês compartilha, apresenta 5 mutações de diferença, ele fica mais distante do langur. Então, por isso que a sequência seria lemuri, langur, babuíno e macaco japonês. A outra questão mais errada no questionário foi essa aqui. Vocês tinham que marcar a afirmativa que fosse verdadeira, né? E aí, qual que é a questão aqui? A ordem das respostas, pessoal, é diferente para cada aluno, tá? Porque eu pedi para o Moodle ele embaralhar as respostas, tá? Então, a resposta A de um aluno não é necessariamente a resposta A do outro aluno, tá? Então, nesse embaralhamento aqui, como que as alternativas estão organizadas? Então, por exemplo, aqui, ó, de dados morfológicos são a garantia para uma exata proposição de ancestralidade comum. Meninos, toda vez que aparece em evolução, garantia e exata, vocês já desconfiem, tá? Evolução, ela é feita de hipóteses, a gente lança hipóteses evolutivas, porque a gente não consegue voltar no tempo. Também a gente não consegue prever o futuro, certo? A gente consegue fazer proposições. Então a gente não tem como garantir nada e também a gente não consegue ter nenhuma resposta exatamente correta. A gente faz uma proposição, a gente trabalha com a questão da pode ser, é possível, é provável, certo? Então é nessa esfera. A gente trabalha digamos assim, numa linha da incerteza, tá? Então qualquer enunciado de evolução que traga alguma informação muito cartesiana, vocês desconfiem, tá? Então, por exemplo, aqui na questão dos dados morfológicos, a informação que é equivocada é essa. A resposta correta seria isso aqui. Identificar a ancestralidade comum entre espécies atualmente viventes é uma evidência evolutiva, certo? E aí você pode utilizar várias ferramentas, sequência de DNA, morfologia comparada e tudo mais, tá? Então a B está correta. Quanto maior o número de elementos, né, para você dizer que o ancestral comum entre, por exemplo, uma espécie A e B é tal, mais perto de uma proposição próximo do que realmente ocorreu, você vai chegar, certo? Há mesmo problema aqui na questão C. Somente evidências moleculares garantem. Bom, não. Isso também não é verdade. O ideal é você utilizar um mix de evidências, né? E talvez a alternativa mais absurda é que fósseis não podem ser utilizados para identificar a ancestralidade comum. Gente, os fósseis, inclusive, eles fornecem certas evidências de ancestrais, né? Então, por exemplo, o Archaeopteryx é uma evidência, né, de ancestralidade comum entre dinossauros e aves, o Ichthyosteg entre peixes e anfíbios. Então, né, os fósseis, eles podem sim, tá? Inclusive, é possível, a partir de fósseis, identificar os elos perdidos. Aí, nesse sentido, nenhuma das alternativas não é correta, porque aqui nesse embaralhamento, a B seria correta, certo? Vou voltar aqui para o Meet, e aí eu queria conversar com vocês agora. O que vocês têm para me falar do módulo 1? Como que foi o desempenho de vocês? O que vocês acharam? Foi viável? Vocês conseguiram se organizar? Qual foi o problema que vocês encontraram? Que eu queria ouvir vocês. Vou dar sua nota depois, tá, Pri? Eu acabei esquecendo, tá? Mas. Pessoal. Pode usar o chat ou pode falar aqui. Pode falar, Bruno. Eu gostei bastante. Eu achei um pouco complicado a questão do fórum, mas foi como você falou, é porque a gente tem que pensar, dar a nossa opinião e ainda dar a nossa opinião das ideias para outras pessoas. Mas eu gostei bastante, gostei muito do mapa mental, achei que foi uma ideia muito legal e do questionário também.
Perfeito, obrigado. E a videoaula, meninos, porque assim, a videoaula eu tô gravando, tô disponibilizando. Vocês acharam que deu para vocês assistirem? Eu não sei se vocês assistiram a videoaula inteira de uma vez, ou se vocês parcelaram para assistir. Ficou claro os conceitos lá que eu trabalhei? Tem alguma questão que vocês queriam colocar sobre isso? Queria saber também um feedback em relação a essa videoaula. Eu tive um pouco de dificuldade na videoaula, na parte que você estava explicando sobre os gráficos da comparação do tamanho dos bicos e da frequência de chuvas, eu acho que era isso, né? Sim. O seu mouse não apareceu na tela, então, tipo, você estava falando no áudio, mas eu não conseguia ver muito bem aonde você estava apontando, sabe? Mas foi só nessa parte, o resto foi tranquilo. Né, bem nessa parte, se vocês olharem com bastante calma, vocês vão perceber que tem um corte, porque eu estava gravando e tocaram a campainha. Então eu tive que editar. Eu acho que quando eu retomei para gravar, eu devo ter perdido a questão do mouse. Eu demorei um pouco para, acho que para me ligar, mas foi bem na hora da edição. Mas perfeito. Bom, então realmente teve efeito essa questão de eu ter parado e ter que editar depois o vídeo. Ok, vou ler. Tem aqui no chat. Quer falar alguma coisa, Bruno? Bom, vou ler o que está aqui no chat. A Lisiane disse que foi bem tranquilo as atividades. No início achei que o fórum ia dar ruim, mas no final eu amei, foi muito legal a discussão. A videoaula ficou tranquila também. Obrigado, Lisiane. Você e a Bruna participaram muito do fórum, achei legal as contribuições que vocês trouxeram. Não só vocês duas, né? Mas assim, no geral o pessoal participou bem, mas vocês duas assim trouxeram umas coisas muito legais para reflexão. Jéssica, gostei muito do vídeo, da videoaula também, tive um pouco de dúvida nos gráficos também. Certo, então eu vou ficar atento nas próximas videoaulas. Quando eu for explicar o gráfico, eu vou ficar atento se o mouse está aparecendo e vou tentar explicar um pouco mais devagar, tá, gente? Pessoal, pode criticar e elogiar os monitores também. É legal, se vocês quiserem falar alguma coisa dos monitores, beleza. Sidney, você queria falar alguma coisa? Então, galera, eu senti umas dificuldades, cara, porque é o seguinte, eu tô tendo muita aula e eu praticamente vou ter que trabalhar essa semana. Então, eu vou confessar pra você que foi meio complicado pra mim, sabe? Mas eu tentei participar um pouquinho do que eu pude fazer. Eu já sinto dificuldade nessa parte dessa matéria sua, porque, assim, é muita complexidade na minha cabeça no momento, eu acho. Mas eu tento aprender, sabe? Mas basicamente deu para aprender o que eu, tipo assim, eu já tive essa aula sua, né? Então, assim, já sei basicamente o que você quer dizer nela. Então, para mim foi tranquilo. Só não soube me explicar dentro dela, sabe? Fora isso, de resto tá de boa. Certo. Em relação a essa questão que você colocou, acho que é importante que você disse, por exemplo, que você não conseguiu fazer edição do mapa conceitual porque você não está com computador. Quando for assim, meninos, vocês podem escrever ou desenhar numa folha, bater foto se vocês tiverem que mandar foto, vocês não vão conseguir mandar via Moodle, porque eu autorizei só texto, né? Arquivo de texto, doc, né? Aí, nesse caso, vocês podem mandar a foto ou pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail, tá? Que eu vou colocar aqui no chat, certo? Então, não deixem de fazer atividade por causa da limitação da tecnologia, que vocês podem escrever ou desenhar à mão, tá? Não tem problema, certo? Ah, certo, eu não sabia disso. Por isso que eu nem Então, consegui mandar, se você sabe? quiser mandar ainda essa semana, vai valer um pouco menos de ponto, mas pelo menos você não fica com zero na atividade, tá, Sidney? Não, certinho, eu acho que quinta-feira eu chego em casa, eu tento fazer à noite e te envio na sexta-feira. Certo? Não, mas tranquilo. Fazer a Gabriele. Achei as atividades tranquilas, já o fórum foi um pouco difícil para mim, pois tenho dificuldade de expor minhas ideias de forma que as pessoas entendam o que eu quero dizer. Se me complica um pouco com as palavras. Mas, Gabriel, você trouxe uma questão para discussão muito boa. Você trouxe a discussão da questão da aproximação, né, da ciência da religião. Então, você desencadeou uma discussão legal, tá? Então, isso é importante. Eu achei que você se expressou de forma tranquila, assim. Você trouxe uma questão, né, que é uma questão, na verdade, que é recorrente entre as pessoas, que é muito importante a gente pensar nela quando a gente trabalha com biologia evolutiva, né? Então, assim, eu achei que sua participação foi muito boa, tá? E achei que você se expressou tranquilamente. Então, assim, não se preocupe não, que continua nessa toada que tá ótimo, viu?
Bom, mais alguma coisa em relação a isso, meninos? Então, vamos seguir a vida. Eu vou apresentar o módulo 2, tá? Porque isso vai ser bem rotineiro, tá? Então, eu vou mostrar uma avaliação Vocês vão ter as avaliações individuais, né? Cada um então, vai receber uma avaliação individual, que eu vou fazer via Moodle. Na aula, na atividade síncrona, eu vou fazer uma avaliação geral do módulo anterior, e aí eu apresento em seguida o módulo que vai valer a partir da data de hoje, tá, gente? Então, a gente vai manter essa rotina até para ficar organizado, para a gente ter um fluxo, né, das informações. Eu vou fechar aqui a apresentação, e aí eu vou apresentar o Moodle para vocês. Tá bem tranquilinho, tá, gente? A aula de deriva genética eu amei fazer, eu fiz a videoaula, tá? Hoje a gente vai ver a aula de variabilidade, tá? E eu adorei organizar a atividade prática também. Então eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Bom, pessoal, tá aparecendo aí para vocês o... Tá, Pri? Eu vi que você falou que sim. Tá aparecendo o site, né? Do Moodle. Beleza. Então, pessoal, se aqui vocês já estão familiarizados, se tiverem alguma dúvida do módulo 2, entra no fórum de dúvidas. Nossa, a internet tá boa. E aí vocês vão para dúvidas do módulo 2, tá, gente? Tá aqui para baixo porque quando vocês colocam dúvida, sobe. Então, do módulo 1, se não tiver mais nenhuma dúvida, não precisa mais se preocupar com ele, tá? Não se esqueça que vocês podem colocar dúvida do seminário do objeto de aprendizagem também, que são atividades que eu espero que vocês desenvolvam durante, tá? Esses módulos todos. Bom, então, falando do módulo 2, então o módulo 1 a gente superou, tá? A gente agora vai começar o módulo 2. O módulo 2, ele começa hoje e vai até o dia 18 de agosto, tá, meninos? Então, por favor, não atrasem, porque assim, eu dependo muito que vocês entreguem atividade, porque eu faço a avaliação geral no dia que é a atividade síncrona, né? Então, eu preciso que você, do outro módulo, então eu preciso que vocês entreguem as atividades até o dia 18 mesmo, tá? Então, evitem os atrasos igual aconteceu dessa vez, alguns, né? Basicamente, o tópico, são dois conceitos básicos que a gente vai trabalhar nesse tópico. O de origem e variabilidade genética, então a gente vai trabalhar dois mecanismos evolutivos, que vai ser da atividade síncrona de hoje, que é a mutação e recombinação, e o outro conceito é o de deriva genética, tá? Eu achei melhor deixar a seleção natural para a gente desenvolver uma atividade síncrona, tá? Então, a gente vai desenvolver a parte de origem de variabilidade na atividade síncrona e a de seleção natural também, tá? E a de deriva genética vai ficar para a videoaula que já está disponível, que eu já gravei e já disponibilizei para vocês. Então, basicamente, tem aqui os slides da aula de hoje, uma avaliação relatório de aula prática, eu vou falar para vocês como que vai funcionar, a avaliação, pergunta 3, que é sobre variabilidade genética, a videoaula de deriva, os slides de deriva genética e efeito fundador, a avaliação, que é pergunta 4, e o questionário. Não tem fórum, tá, gente? Módulo 2, módulo 3, vocês não vão ter fórum, porque vocês vão ter atividade prática, certo? Então, a gente vai substituir o fórum pela atividade prática. Se vocês clicarem na relatório de atividade prática, vocês vão ter aqui um documento, doc, e algumas imagens aqui. Deixa eu explicar o que vocês vão ter que fazer. Vocês vão abrir esse documento doc. Espera aí que está abrindo. Eu acho que eu vou ter que... Tá ainda no Moodle, né, pessoal? Tá no Moodle aí, né, Priscila? Sim, tá. Eu vou projetar agora o arquivo do Word, tá, gente, para vocês entenderem. Então, vocês vão clicar lá, vai abrir um arquivo do Word. Deixa eu ver se abriu aqui para mim. Abriu. Vocês me falem só se vocês estão vendo. Tá dando para vocês verem aí, gente? Tá abrindo. Perfeito. Ah, tá abrindo ainda? Tá abrindo. Tá uma página preta. Sério? Não apareceu... Não, Vou não tentar apareceu compartilhar de novo. Pera aí, vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, eu explico para vocês o... E agora?
Tá. Tá abrindo. Agora abriu. Beleza, então, perfeito. Meninos, vocês vão poder fazer essa atividade em duplas, tá? Ou individual, fica a critério de vocês. Vocês podem fazer em dupla ou individual. Se fizer em dupla, só um precisa postar, tá? E aí depois, quando eu abrir o documento, eu vou ver o nome de vocês lá. Então, vocês vão pegar esse arquivo do Word e aí tem algumas perguntas que vocês vão precisar responder, certo? Aqui tem algumas informações a respeito da atividade, que basicamente vocês vão analisar a variabilidade genética em populações naturais, tá? Então, eu trouxe aqui uma espécie que chama os apriônios indianos, que é a espécie que eu estudo desde o mestrado e continuo estudando aqui. E aí, vocês vão analisar uma variabilidade de um loco gênico, tá? Eu vou discutir esses conceitos todos na aula de hoje. Mas, basicamente, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão receber 4 genes, um de cada população, certo? E nos genes estão identificados os genes aqui. Tá vendo que está escrito EST3 à direita? E aí tem EST31, EST32, EST33, EST34. Vocês vão analisar a frequência desses genes aqui nas diferentes populações, tá? As populações que elas foram selecionadas, elas são dessas regiões aqui, tá? Então, eu coloquei no mapa uma população do Nordeste, tá? De Jequié, na Bahia, e 3 populações do estado de São Paulo. Uma do interior, 2 do interior, né, do Noroeste Paulista, Sul de Minas e Olímpia, e outra do litoral paulista, que é Ilhabela, certo? E aí vocês vão precisar, cada, digamos assim, gel, eu vou mostrar um gel para vocês entenderem o que significa isso, tem 10 indivíduos, tá? E aí vocês vão ter que analisar a frequência absoluta de homozigoto e heterozigoto. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Vou mostrar uma figura para vocês, tá? Espera só um minuto que eu vou trabalhar na figura. Eu vou pegar um gel de Ilhabela aqui. E assim que conseguir abrir, porque a figura está demorando um pouco. Eu vou mostrar como vocês fazem o cálculo, tá? Mas olhando para o gel. Mas vocês vão ter que basicamente contar quantos homozigotos, quantos heterozigotos e calcular a frequência relativa, tá? Frequência relativa é muito fácil de calcular. Vocês vão pegar o valor da frequência absoluta aqui e dividir pelo total. Então, por exemplo, tem 5 homozigotos, divide por 10 dá 50%, ou 0,5. E aí, se tem 5 homozigotos, quer dizer que vão ter 5 heterozigotos. Então, vai dar 0,5 ou 50%, tá? Vocês vão ter que fazer isso para as 4 populações. E aí, a partir da informação de heterozigosidade, que é esse valor aqui da última coluna, vocês vão dizer qual das populações tem maior probabilidade de se adaptar a alguma mudança ambiental relacionada à ação das esterases, tá? Essa variante genética, ela é de uma enzima que participa de um monte de processo metabólico dentro do inseto, tá? Participa da reprodução, participa da digestão, participa da transmissão de pulso nervoso. Então, são enzimas que elas têm, assim, um papel muito importante para a sobrevivência e reprodução dos organismos, né? Se tem muita heterozigosidade, é uma tendência das populações serem mais plásticas, ou seja, conseguirem sobreviver de forma mais tranquila a variações ambientais, porque tem mais de uma opção de gene, digamos assim, né? Então, a partir dos resultados que vocês obtiverem aqui, vocês vão discutir qual delas, das populações aqui, estaria mais adaptada à mudança ambiental, e aí justificar a resposta, certo? Então, basicamente, vocês têm que preencher a tabela e responder essa pergunta, mas para preencher a tabela, vocês precisam analisar os genes, tá? E aí eu vou mostrar um gel para vocês entenderem como que funciona, e já eu volto para vocês tirarem as dúvidas, tá? Dessa parte. Vamos ver se vai dar certo. Tá aparecendo a figurinha para vocês aí do gel, gente? Ainda não. Agora tá. É bem isso que você falou, primeiro contato com a estatística, mas é bem fácil, né? Porque frequência absoluta e frequência relativa é super tranquilo. A gente faz isso para calcular dinheiro, né? Bom, meninos, vocês estão vendo aqui que tem cada coluninha dessas é um indivíduo, tá, gente? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 10. Vocês estão vendo que tem alguns indivíduos que têm uma bandinha e tem outros que têm 2 bandinhas?
Quando eu mexo o mouse, aparece, pessoal? Quando eu mexo o mouse na figura, aparece? Não tô vendo o mouse. Ó, eu estou no segundo indivíduo. Isso, agora tá aparecendo. Ah, não, então beleza. Tá vendo que aqui, ó, esse aqui é o segundo indivíduo, certo? Tá vendo que tem uma bandinha só? Essa bandinha é o alelo Ash31. Tá vendo que só tem uma bandinha? O que significa isso? Que esse indivíduo ele é homozigoto, certo? Se a gente prosseguir aqui, ó, indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, indivíduo 4, o indivíduo 5. Tá vendo que o indivíduo 5 tem duas bandinhas? A Ash31 e a Ash34? Então, esse indivíduo aqui é um heterozigoto, certo? Não sei se vocês conseguiram perceber aí que os 4 primeiros indivíduos são homozigotos e os 6 últimos são heterozigotos. Todo mundo conseguiu ver isso? Sim. Certo? Como é um total de 10 indivíduos, o que significa isso? Essa é a população de Ilhabela, tá? O nome está no arquivo, mas também está aqui escrito embaixo, tá? Significa que em Ilhabela, dos 10 indivíduos, 4 são homozigotos e 6 são heterozigotos. Que significa que 0,4, né, a homozigosidade é de 0,4 e a heterozigosidade é de 0,6, certo? Então, Ilhabela eu já fiz para todo mundo, né? Acabei contando para vocês. Então, são 4 homozigotos, 6 heterozigotos, e aí você tem uma homozigosidade de 0,4, porque é 4 homozigotos dividido por 10, que são o total de indivíduos, e os heterozigotos são 6, que é 6 dividido por 10, que dá 0,6, certo? Vocês entenderam o que é para fazer na aula prática, pessoal, na atividade prática? Entendi. Bruno, você pode falar de novo? Eu falei que eu entendi. Beleza. Vocês podem fazer em dupla ou individual, tá? Como ficar mais fácil. Então, vocês vão precisar baixar aquele arquivo do Word, preencher a tabelinha, colocar o nome de vocês lá, preencher a tabelinha e responder a pergunta. Qual das populações apresentaria maior plasticidade para sobreviver a alguma variação ambiental, certo? Então, vocês vão fazer uma análise de variação genética para vocês fazerem uma inferência de seleção natural, tá? Então, vocês vão, na verdade, pensar a variação como uma, digamos assim, uma matéria-prima para a seleção natural, certo? Qualquer dúvida também vocês podem colocar no fórum depois, beleza? Mas não se esqueçam, tá, gente? Lá para Ilhabela, vocês vão preencher a tabelinha com a seguinte informação. E pode pedir ajuda para os monitores, tá? 4, 6, 0,4 e 0,6. Coloquei no fórum, tá? Então, na linha da Ilhabela, vocês vão colocar 4 homozigotos, 6 heterozigotos, homozigosidade de 0,4 e heterozigosidade de 0,6. Certo? É bem simples mesmo, tá? Esses já são do meu doutorado. O meu trabalho que saiu em 2010, meu artigo, ele traz essas informações com discussão e tudo mais, mas aqui é mais para vocês treinarem, tá? É um dado, vocês verem como que funciona a gente estudar a evolução na prática, tá? Beleza? Tranquilo aí, meninos? Bom, então eu precisava falar isso para vocês da aula prática. Tem uma questão em relação aos grupos de seminário, porque a Gabriela desistiu, certo? E aí é o seguinte, Bruno e Elisiane, vocês conseguem fazer o seminário só vocês duas? A gente estava conversando e a gente acha que sim, né? Beleza, porque talvez tenha que fazer alguma reorganização, que, por exemplo, a Natália e a Rafaela não postaram nada de atividade e não entraram no Moodle, e elas não me falaram se elas conseguiram acessar ou não. Eu não sei se por acaso elas desistiram. Se elas tiverem desistido, bom, a Natália, ela tá num grupo que, na verdade, a Natália já precisaria reorganizá-la, né? Teria que passar para outro grupo porque o Kaique desistiu da disciplina, né?
E aí, no caso, ela poderia ir talvez para o grupo de vocês, né? Mas eu não sei. Vocês conhecem a Natália? Vocês têm contato com ela? Vocês sabem se ela vai fazer disciplina? É a Natália Queiroz, não era? É. Ela é da minha sala, mas eu não tenho nenhum contato, não sei se ela ia fazer. Talvez eu possa chamar ela aqui no WhatsApp e perguntar. Sim, que aí qualquer coisa então ela vai pro grupo de vocês, porque realmente ela tá sozinha, tá? Então tranquilo. Então, ó, então se ela por acaso for fazer disciplina, ela faz o seminário junto com vocês, certo? E aí a gente fechou essa parte, beleza? Bom, meninos, qualquer dúvida vocês colocam lá no fórum, manda no WhatsApp, nos grupos lá que vocês estão. Pode perguntar para os monitores, tranquilo. E aí agora a gente vai para a última parte dessa atividade síncrona, que é discutir a questão da variação genética, tá? Você já deve ter sentido que eu vou trazer bastante exemplo meu, né? De dados meus, porque eu trabalhei com essa questão da variação, né? E a questão da seleção natural. Então, na aula de hoje vai ter alguma coisa, na próxima síncrona também vai ter. Tem uma surpresinha na aula de deriva, tá, gente? Que eu trouxe uma informação bem bacana, que quem fez a disciplina nunca viu, que é a minha informação do meu genoma. E a questão do efeito do fundador, então fiquem atentos, tá? Tá lá, é uma coisa bacana aqui, um dado novo, que é para a gente falar sobre a questão do efeito fundador, certo? Bom, então vamos agora, deixa eu fechar, senão eu vou ficar doidão. Beleza. Voltando aqui. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quando eu começar a explicação, ou vocês escrevem aqui no chat, ou vocês falam no microfone, tá, pessoal? Beleza. Aqui. Então, a aula de hoje é justamente uma questão, a gente vai estudar os dois primeiros mecanismos evolutivos, né, que é a mutação e a recombinação, e, curiosamente, são os mecanismos que foram incorporados à teoria evolutiva depois do Darwin, tá? O Darwin não tinha esse conhecimento de genética, já discuti com vocês que o paradigma, né, sobre hereditariedade que existia naquele período era da questão da herança por mistura. Essa informação, na verdade, vai compor, né, o arcabouço da teoria estética evolutiva algumas décadas depois do Darwin, tá? Então a gente vai começar falando sobre o início do processo evolutivo, que é a variabilidade, né? Sem variabilidade não tem modelagem de variabilidade, mas que dentro da história da evolução foi digamos assim, um mecanismo evolutivo que foi elucidado depois, tá? Do ponto de vista evolutivo, a mutação é uma situação a priori para a evolução, tá? Sem mutação, vai ser muito difícil ter evolução, porque a mutação ela é a responsável primária pela variabilidade genética, né? Pela variação na população, nas populações. Por isso, o papel dela, por isso que a gente vai falar dela primeiro. Certo? Mas para falar de mutação, eu preciso discutir alguns conceitos de genética, e eu vou discuti-los com vocês de forma bastante superficial, porque vocês vão ver isso com mais detalhes na disciplina de genética mesmo, tá? A ideia aqui é só para que vocês se familiarizem com os nomes. Então, a primeira coisa é que toda a informação genética está contida dentro de moléculas, né? Que podem ser DNA ou RNA, dependendo do organismo. A maioria dos organismos da Terra apresentam DNA, né, como a molécula de informação genética, mas alguns vírus e algumas bactérias podem apresentar RNA. O caso do Covid, por exemplo, é um vírus de RNA, então a informação genética desse organismo está armazenada em RNA. Mas, de forma geral, os organismos apresentam o DNA como molécula de informação. Esse DNA ele é organizado em pacotes de informação, que são chamados de cromossomos. Basicamente, o cromossomo ele contém tanto o DNA quanto proteínas, então é digamos assim, uma estrutura empacotada de DNA. E se a gente identifica no cromossomo regiões, né, que apresentam genes, ou seja, regiões de DNA que são capazes de produzir RNAs funcionais ou não, a gente vai ter o que a gente chama de loco gênico, certo? Então, o que é um loco gênico? O loco gênico é uma região cromossômica
ou do DNA que contém um gene que codifica informações de RNAs, tá? Esses RNAs podem ser transferidores, podem ser mensageiros, podem ser RNA ribossômicos, tá? Pode ser qualquer tipo de RNA. Desde que tenha um DNA que codifica esses RNAs, a gente chama isso de gene, certo? E essa região que o gene ocupa no cromossomo é chamada de loco gênico. O loco gênico pode ter diferentes tipos de genes para uma mesma característica. Essas variantes gênicas são chamadas de alelos. Então, por exemplo, um determinado cromossomo pode ter um alelo que a gente chama de azão e o outro pode ter um alelo que a gente chama de azinho, tá? Ambos localizados no mesmo loco gênico, certo? Só que em cromossomos diferentes, certo? Normalmente os organismos são diploides, portanto eles têm um conjunto 2N de cromossomos, de forma que a informação genética geralmente é codificada aos pares. O que significa isso? Se eu estou analisando um determinado loco gênico, eu vou detectar 2 alelos para aquele loco, que podem ser iguais ou diferentes, tá? Essa combinação de alelos, normalmente um de origem materna, outro de origem paterna, a gente chama de genótipo, que é o que vocês conhecem como azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho, tá? O genótipo, ele produz uma informação que vai se concretizar em algo que pode ser, por exemplo, bioquímico, morfológico, ou que tem alguma função no organismo, estrutural ou metabólica. Essa característica morfológica ou metabólica a gente chama de fenótipo. Então, por exemplo, indivíduos que têm, para a questão do lóbulo de orelha, o gene azão e o gene azinho tendem a ter o lóbulo de orelha solto, que é o caso aqui do exemplo. Então, essa informação que é o fenótipo, o lóbulo de orelha solto, é determinada pelo genótipo azão-azinho. Se fosse um azinho-azinho, o fenótipo seria lóbulo de orelha presa, tá? Que são aqueles indivíduos que apresentam a orelha, o lóbulo é assim, grudado no queixo, na face. Certo? Meninos, em relação aos conceitos gerais, os conceitos genéricos de genética, tudo bem? Podemos ir para frente? Você pode repetir rapidinho aqui qual a definição de loco gênico? Posso. Loco gênico, Bruna, basicamente é a região no cromossomo que abriga regiões de DNA que codificam RNAs. Então a gente estabelece uma relação entre gene e RNA, tá? Se o RNA for mensageiro, você pensa na proteína. Se ele for, por exemplo, um transferidor ou um ribossômico, são RNAs funcionais que não codificam proteína, certo? Pode falar, entendeu? Então, beleza. Antigamente se achava que o que era chamado de gene era só a região que codificava RNA mensageiro, tá? Esse conceito foi ampliado no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, tá? Então a gente considera qualquer região do genoma que codifica RNA, funcional ou mensageiro, certo? Bom, então, sabendo desses conceitos básicos, a gente pode já discutir uma questão importante. Não sei se vocês perceberam que o alelo azão não é igual ao alelo azinho, correto? Se existem diferenças, quer dizer que, de alguma forma, um desses 2 alelos, ele mudou e deu origem, por exemplo, o alelo do ancestral era o azão, e por mutação ele deu origem a um azinho. Então, a variação alélica, ela nada mais é do que fruto do processo evolutivo que a gente chama de mutação. E, por definição, a mutação é qualquer alteração do material genético, certo? Geralmente é DNA, porque a maior parte dos organismos são compostos por DNA, né? Mas pode ser RNA se for o caso de vírus, por exemplo, e algumas poucas bactérias. Certo? Essa alteração, ela dá origem a um alelo ou haplótipo. E aí, qual que é a diferença de alelo e haplótipo? Então, por exemplo, quando eu penso em cromossomos nucleares, em genes nucleares, no caso do dobramento do lóbulo de orelha, que foi o exemplo que eu citei anteriormente. O gene para o lóbulo de orelha dobrado, lóbulo de orelha solto ou preso,
ele tá localizado em cromossomos, ou seja, em DNA nuclear. Ou seja, está em cópia dupla. Por isso que a gente chama de novo alelo. Porém, a gente poderia estar trabalhando com variantes que estão localizadas ou no cromossomo Y, que aí não tem, né, cromossomo Y em mamífero só tem uma origem, portanto, apesar de poder formar, né, durante a divisão celular, é possível ter a metáfase com o cromossomo Y em X. Na verdade, o Y ele tem um monte de informação que não se encontra em nenhum outro cromossomo. Então, essa cópia simples da informação a gente chama de haplótipo. E aí, no caso, o cromossomo Y tem isso, o cloroplasto, o DNA de cloroplasto tem isso, e DNA mitocondrial também, tá? Então, se a gente falar em DNA nuclear, a gente chama de alelo. Se a gente falar de DNA mitocondrial, DNA do cromossomo Y ou DNA de cloroplasto, a gente chama de haplótipo, certo? Alguma pergunta, pessoal? Ok. Também é o processo no qual os genes são alterados, tá? Então, uma definição bem básica é que qualquer alteração no gene é chamada de mutação. E uma coisa importante, está isso em vermelho, se vocês puderem escrever num lugar para vocês nunca mais esquecerem, quando a gente pensa em variabilidade nas populações, o processo que é a fonte primária, ou seja, a principal fonte de variabilidade genética é a mutação. Os outros processos, eles são secundários. A recombinação é um processo secundário e o fluxogênico é um processo secundário, tá? A origem primária de variabilidade é a partir de mutações, tá? Não esqueçam disso. E aí, né, então veja, está falando da questão da mutação e vem uma pergunta. Toda variação fenotípica, ela tem sua origem nas mutações? Inclusive foi uma pergunta que a Bruna colocou, né, no módulo, nas dúvidas do módulo 1, né, a gente já fez uma discussão, tirou uma foto de plantinha, então vou trazer essa discussão de novo para cá. Então, o fenótipo ele pode variar, por exemplo, porque os genótipos variam. Então, dei o exemplo do lóbulo de orelha, um outro exemplo clássico é em relação à questão da anemia falciforme, da hemácia falciforme. Então, como que funciona isso? A hemoglobina, né, ela tem aquela forma globular, que é formada pela junção de 4, né, cadeias diferentes de hemoglobina. Geralmente, dependendo do organismo, pode ser duas cadeias alfa, 2 cadeias beta, mas isso varia conforme, né, o mamífero, conforme o vertebrado que se analisa. Mas, basicamente, as hemoglobinas elas têm uma organização globular, certo? Para que a hemoglobina tenha um formato normal, ou seja, globular, é importante que o indivíduo ele seja portador do genótipo azão-azão, certo? Então, quem é azão-azão tem a hemoglobina normal. Ao passo que quem é S-zão tem a hemoglobina alterada e essa hemoglobina ela vai ser empacotada de forma diferente dentro da hemácia. Então, ao invés da hemácia ter esse formato globular, esse formato de glóbulo achatado, ela passa a ter essa forma de foice, tá? Que é também chamada de hemácia falciforme. Indivíduos que são heterozigotos apresentam tanto hemácias normais quanto hemácias falciformes, tá? E às vezes hemácias normais com hemoglobinas alteradas, que é o mais comum, para falar a verdade, certo? É possível encontrar indivíduos, né, que sejam HB azão-azão e HB azão S-zão, tá? Indivíduos HB S-zão S-zão, eles não sobrevivem por muito tempo depois do nascimento, porque geralmente essas hemácias se acumulam em capilares e provocam uma série de problemas de circulação, tá? Mas indivíduos que são heterozigotos, eles podem ter uma vida relativamente normal, certo? A gente vai discutir depois na hora de seleção também o impacto dessa questão, né, das hemácias alteradas em regiões de malária, mas basicamente essa seria um exemplo de alteração do fenótipo determina uma alteração do fenótipo, certo? Porém, o fenótipo ele pode ser alterado de outras maneiras. Por exemplo, não sei se vocês já se perguntaram por que gêmeos idênticos eles apresentam algumas diferenças. Então, nessa ilustração aqui, tá vendo que um gêmeo é menor que o outro, tem menos cabelo e tudo mais? Mas se eles têm a mesma informação genética, por que há essa diferença? Porque o organismo da mãe pode, de alguma forma, desencadear processos que a gente chama de epigenéticos,
que vão ativar ou inativar genes de forma diferencial. Então, digamos assim, a informação é a mesma. Só que vocês têm que imaginar que essa informação é como se fosse um monte de interruptor dentro da casa. Que esse interruptor pode estar ligado ou desligado. Então, imagina que é o mesmo projeto de rede elétrica, em duas casas idênticas. Só que não necessariamente todos os interruptores vão estar ligados ou todos vão estar desligados de forma idêntica nas duas casas. Então, essa diferença, né, em genes que vão funcionar e genes que não vão funcionar, podem produzir diversidade fenotípica, tá? O efeito materno também pode ser provocado por informações contidas no DNA mitocondrial. Né? O DNA mitocondrial que dá origem, porque vocês imaginam o seguinte, existem várias mitocôndrias dentro das células, e vão pensar no óvulo, então várias mitocôndrias, mas não necessariamente todos os DNAs de todas as mitocôndrias eles são idênticas para o mesmo óvulo. Então, na hora que há, né, a fecundação e a separação do embriãozinho, que vai dar origem a dois indivíduos, ao invés de dar origem a um só, é possível que os genes, né, de algumas mitocôndrias de uma célula sejam diferentes da outra, de um embrião seja diferente do outro. E isso pode também produzir diferenças no fenótipo, tá? Então vejam que é por efeito materno, não tem a ver com informação genotípica. O ambiente também ele pode interferir demais, né? Então aqui está um exemplo de uma pessoa que praticamente não tem melanina, que toma o sol em algumas áreas e não em outras. Então vejo que tem uma diferença fenotípica em virtude da área exposta, então a relação do organismo com o ambiente, que não tem a ver com a informação genética, né? Não no sentido de, quer dizer, o indivíduo é vermelho porque ele tem gene para ser vermelho, não. Na verdade, ele ficou vermelho em virtude da ação do sol, né? Então, essa questão das diferenças no ambiente podem produzir diferentes fenótipos. E isso pode chegar a um ponto tão alto que é possível, por exemplo, que clones dessas plantas, né, que foi a discussão que eu fiz com a Bruna até colocou umas fotos, né, de plantas parecidas que ela tem lá. Essa planta que ela é conhecida genericamente como calanchoe, tem outros nomes populares, tá, gente, mas é do gênero calanchoe, que é aquela mesma outra plantinha que tem umas florzinhas bonitinhas, que são usadas na ornamentação, mas basicamente, todas as plantas que vocês estão vendo aqui, elas vieram do mesmo, da mesma matriz. Essas plantas, elas têm uma particularidade que na borda das folhas nascem mudas. Se vocês estão vendo aqui na região do mouse que eu estou passando aqui, ó, tá vendo que tem umas mudinhas? Essas mudinhas caem da origem de novas plantas. Então, essas duas plantas têm a mesma idade e elas são da mesma matriz, ou seja, têm a mesma informação genética. Só que o que vai acontecer com uma e com outra? O tipo de solo que elas foram plantadas é diferente. A condição de iluminação que elas foram submetidas também é diferente. A questão de disponibilidade de recurso hídrico também é diferente. E isso teve uma produção, um resultado nos fenótipos. Genotipicamente elas são idênticas, porém o fenótipo varia em virtude dessas diferenças na disponibilidade de recursos, né? No caso da planta, água, tipo de solo, exposição à luz, etc. Certo? Essa resposta que os organismos podem apresentar em relação a diferenças no meio, porque vejam, o cara está bronzeado aqui numa parte e não na outra, isso é reversível, né? Mas essa situação aqui, para essas plantas, talvez não seja. Quando a resposta fenotípica ela é irreversível em virtude dessa limitação, né, de recurso que o ambiente oferece, a gente chama isso de norma de reação. Então, é a mesma coisa, por exemplo, de dois gêmeos, um teve acesso à alimentação correta, estímulo intelectual e tudo mais, o outro não. E aí você vai ter um resultado futuro, por exemplo, de um deles ser menor, ter mais dificuldade de aprendizagem, e etc e tal, em virtude dessa disponibilidade diferenciada de recursos, tá? Então, aquela pergunta que a Bruna fez no fórum tem a ver com essa questão de variação fenotípica, mas que não tem a ver com variação do DNA, tá, gente? Então, nem tudo é mutação. Algumas variações de fenótipo, elas têm uma relação direta com variações do ambiente, certo? Em relação a essa questão do genótipo, fenótipo e da variação fenotípica, vocês entenderam, pessoal? Ficou claro para todo mundo que nem toda variação fenotípica ela tem uma base genética? Ficou. Beleza, perfeito. Obrigado, Jéssica.
Então, a gente vai passar para uma outra questão agora. Desconsiderando essa questão da variação fenotípica que não tem base genética, é possível que a gente consiga, a partir dos alelos de uma população, avaliar se a população está ou não em evolução? É possível a partir de um princípio que é o princípio de Hardy-Weinberg, tá? O princípio de Hardy-Weinberg, ele foi proposto de forma independente por dois pesquisadores, tá? Um inglês, que é o Hardy, e um alemão, que é o Weinberg. E aí, basicamente, os dois chegaram à mesma conclusão, estudando variação, né, nas frequências alélicas em populações. Então, o que eles chegaram à conclusão? Que se uma população é infinitamente grande, na qual os cruzamentos ocorrem ao acaso, e também onde não há ação de fatores evolutivos, as frequências gênicas e genotípicas, né, ou as frequências alélicas e genotípicas permanecem constantes ao longo das gerações. Então, por exemplo, se a população é grande, o cruzamento ocorre de forma aleatória e não tem ação de fator evolutivo, ou seja, a população está passando por um momento de estase, né? Ou seja, é como se houvesse uma pausa, né, no processo evolutivo. As frequências alélicas tendem a se manter. Então, por exemplo, se o alelo Azinho tem 0,6 de frequência em uma geração, e eu analisar a 10ª geração e tiver 0,6 ainda, significa que essa população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, certo? E aí as premissas são as seguintes, tá? Para a gente poder aplicar o princípio de Hardy-Weinberg, a gente tem que considerar que a população é muito grande, ou seja, ela é constituída por muitos indivíduos, que todos os cruzamentos são ao acaso, ou seja, a chance de um macho cruzar com uma fêmea é a mesma, independente de qual é o macho, qual é a fêmea. Isso recebe o nome de pamixia, certo? Outra coisa é que também não estejam ocorrendo processos evolutivos, tais como migração, mutação, seleção natural, deriva genética e recombinação, certo? O teorema, matematicamente, ele é extremamente simples. Então, considerando que a frequência, vamos imaginar um loco gênico que tem só 2 alelos, tá? O alelo Azão e o alelo Azinho. P é a frequência do alelo Azão. E Q é a frequência do alelo Azinho, certo? Se só tem os 2 alelos, quer dizer que a soma deles vai dar 1, ou 100%, certo? Se a gente fizer uma extrapolação aqui, então imagina que você tem, né, P mais Q, mas você poderia ter Q mais P, correto? Certo? Lembra que vocês estudaram lá na oitava série, no 8º ano, produtos notáveis? O quadrado do primeiro termo. Lembra se P mais Q ao quadrado não é igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo? Então, aí o termo de Hardy-Weinberg é isso. Você tem lá o produto, né? A potência da soma de 2, o P mais Q ao quadrado vai dar esse produto notável, que é o P quadrado mais 2PQ mais Q quadrado, tá? Basicamente, o P quadrado é a frequência do genótipo azão-azão, o 2PQ do heterozigoto e o Q quadrado da frequência do azinho-azinho, certo? Entenderam isso aqui, pessoal? Eu não vou entrar em detalhes, porque eu sei que a Maria Ângela trabalha muito essa questão do teorema de Hardy-Weinberg em genética, que ela traz esses dados, discute equilíbrio nas populações. Inclusive, as pesquisas que ela orienta, ela usa o teorema de Hardy-Weinberg para dizer se uma determinada mutação está em equilíbrio ou não com a população, então ela faz umas coisas assim, tá? Mas entender a lógica básica, então se parte do princípio de 2 alelos, por exemplo, a situação mais básica de mutação, né, que você ter 2 variantes do mesmo loco, e aí você calcula ali. E se tivesse 3, então você coloca P mais Q mais R. E aí faz o quadrado disso. Aí tem que fazer, né? O quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Então você consegue ampliar isso aí, tá? Certo? Bom, de que maneira eu aplico isso do ponto de vista prático? Né? Então, uma das coisas que a gente pode usar sabendo a questão, por exemplo, do equilíbrio de Hardy-Weinberg, que os alelos podem ter frequências variadas nas populações, os genótipos também, a gente pode, por exemplo, avaliar
quanto de variação as populações apresentam, né? Populações naturais apresentam. Então, aqui a gente está falando de polimorfismo genético. O que é polimorfismo genético? Toda vez que um loco gênico tem pelo menos 2 alelos, a gente chama esse loco de polimórfico, tá? Tem que ter pelo menos 2. Pode ser mais, tá? Do que 2. Então, por exemplo, se vocês analisarem aqui, tá vendo que aqui tem a figura e tem uma banda bem forte aqui embaixo e várias bandas fracas? Então, cada banda, né, fraca aqui representa um alelo. Então, a gente pode, por exemplo, avaliar polimorfismo considerando quantas bandas tem, por exemplo, um indivíduo tem. Quanto mais bandas ele tiver, mais polimórfico ele é. Quanto menos bandas ele tiver, menos polimórfico ele é. Certo? O polimorfismo também me permite analisar se indivíduos apresentam ou não uma determinada cepa que causa doença. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar de lepra, né? Ou gente, perdão, não é lepra, é hanseníase, perdão, mil perdões, tá? Não se usa esse termo mais há muitos anos. Indivíduos portadores de hanseníase, eles têm a doença em virtude de ter uma contaminação bacteriana. Então, é possível você analisar se os indivíduos têm ou não determinado alelo. Tá vendo que aqui, esses 2 indivíduos têm uma bandinha na posição 336, e esse terceiro indivíduo não tem? Então, isso aqui é indicativo da presença da bactéria. Então, a gente pode utilizar essa questão do... Quer dizer, indivíduo que não tem a bactéria não apresenta essa banda, então não tem essa variante, certo? Então, a gente pode usar, por exemplo, na detecção de doenças, na avaliação, né, de potencial conservacionista de uma determinada população e assim por diante. E aí, o meu trabalho, né, do doutorado, principalmente, eu avaliei, né, a distribuição de polimorfismo, que é o que vocês vão fazer na aula prática. Eu estudei essa mosquinha, que foi uma mosquinha que foi introduzida aqui no Brasil no final dos anos 90. Ela foi uma praga de frutas na época. Hoje ela tem uma certa estabilidade, mas ela atualmente é uma praga de cultura de frutas vermelhas, tá? Principalmente na região sul de Minas e na região sul do Brasil, tá? Que é onde produz, por exemplo, morango, framboesa aqui no país. Mas ela já foi considerada uma praga de figo e uma potencial praga da cultura de laranja. Hoje, as populações parecem que não tem mais essa característica de praga, pelo menos para laranja e figo não, mas para frutas vermelhas sim, certo? Então, basicamente, quando eu analiso, cada coluna aqui corresponde a um indivíduo, certo? Então, quando eu analiso indivíduo por indivíduo, eu vou perceber que o padrão de bandeamento é diferente conforme eu analiso cada indivíduo. E aí, se eu analisar aqui com mais calma, eu vou perceber que além dessas bandas aqui que eu pedi para vocês analisarem na aula prática, também tem umas bandas mais para baixo que elas variam de indivíduo para indivíduo, tá? Essas variações é que a gente chama de polimorfismo. Portanto, esses locos, eles são chamados de polimórficos. Então, por exemplo, o loco EST3, ele apresenta 4 alelos. O EST3-1, o EST3-2, o EST3-3 e o EST3-4. O outro loco polimórfico, que a gente consegue ver aqui no gel, nessa região mais embaixo aqui, que está marcado com EST2, a gente consegue identificar o alelo EST2S e EST2F, certo? Então, veja, por exemplo, esse primeiro indivíduo aqui, ele é heterozigoto, ao passo que o penúltimo aqui, ele é o quê? Homozigoto, certo? Eu descrevo esse sistema polimórfico nesse trabalho aqui meu de 2006, que é trabalho do meu mestrado, certo? No doutor, opa, pode perguntar. Ali no slide anterior, por exemplo, mesmo sendo indivíduos diferentes, você pode falar que, eu não entendi a parte que você disse, tipo, tem polimorfia no EST3. Então, por exemplo, aqui, ó, quando você analisa, tá vendo que aqui são 5 indivíduos, certo? Vamos analisar só o loco EST3-3. As bandinhas estão em lugares diferentes. Certo, isso. Porque cada bandinha dessa, cada risquinho desse, um lugar diferente, representa um alelo, certo?
E aí são 4 possibilidades de alelo. E cada indivíduo pode ter no máximo 2. Certo? Uma que veio do pai, uma que veio da mãe. Só que nesse gel você vê mais de um loco gênico, né? Por isso que está separado. Se você olhar ali do lado direito, tá vendo que tem, ó, EST6, EST5, EST3, EST2, EST1 são os locos gênicos. E aí você avalia os alelos. Certo? Obrigada. De nada. Bom, aí o que eu fiz? No doutorado, eu analisei a distribuição desses polimorfismos em populações brasileiras da mosca do fio, tá? Das apriones indianos. E aí no pós-doutorado, eu voltei a fazer essa análise, né? Na verdade, umas meninas que eu orientei, elas fizeram análise para... E aí eu comparei o que aconteceu ao longo do tempo para ver se teve evolução ou não. Então veja o seguinte, cada bolinha dessas aqui representa uma população geográfica, tá? A cor azul representa a frequência do alelo EST2S. E a cor vermelha representa do EST2, aqui tá 3 mais EST2, tá? EST2F. Então vamos analisar aqui. O que aconteceu com a frequência do alelo EST2S ao longo dos anos? Tá vendo que aqui 2004, 2006, aqui 2018? Então nesses mais de 10 anos, né, dessas amostragens, o que aconteceu com a frequência? Só batendo o olho, o que vocês percebem? A frequência do alelo vermelho, ela aumentou ou diminuiu no Brasil? Aumentou, exatamente. E a do azul diminuiu, certo? E se a gente pensar no loco EST3, que tem 4 alelos, será que aconteceu? Vocês vejam, porque vejam, aí agora é o resultado para o Brasil inteiro de 2004, 2006 e 2018, né? Se a gente analisar, por exemplo, o alelo EST3-4, que é representado em verde. Se a gente analisar aqui o mapa, basicamente ele estava localizado onde no Brasil, o EST3-4? Que é a cor verde, que nos gráficos ele é representado pela cor verde. Quais populações apresentavam com maior frequência? Isso, na região sudeste e sul. O que aconteceu 12 anos depois com esse alelo? Em relação às populações no Brasil? O que aconteceu com o alelo, pessoal? O que é representado em verde? Veja, a Bruna ela identificou, né, que havia uma concentração no Sudeste e Sul, que é a região provavelmente onde houve a introdução da espécie aqui no Brasil, tá? A hipótese que eu e minha orientadora levantamos é que ela tenha chegado pelo Porto de Santos a partir do transporte de frutas, né? O transporte marítimo de frutas. E provavelmente esse grupo que chegou tinha o quê? Uma frequência muito alta do alelo H3-4. O que aconteceu depois de alguns anos com esse alelo? E se a gente olhar para o Brasil? Ele continuou restrito basicamente ao Sudeste? Ou não? Exatamente, Ana. Isso aí, Bruno. Ele se espalhou para outras regiões. Aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o que é mais provável que ocorreu? Que em cada população do país o EST3-4 surgiu por mutação, e aí teve esse aumento na frequência, ou que ele tenha sido levado por outras populações vindas do Sudeste e Sul, e aí se dispersado para o país inteiro? O que é mais provável? Que tenha surgido por mutação, ou que tenha surgido nas populações por meio de migração e posterior fluxo gênico? Exatamente, é mais provável, porque a taxa de mutação a gente vai ver daqui a pouquinho, a taxa de mutação é muito baixa para a gente acreditar que vá surgir, né, de forma tão frequente.
E outra coisa, se a frequência dele é alta em regiões que ele não existia antigamente, qual que será o mecanismo evolutivo que pode permitir esse aumento de frequência em gente de um determinado alelo, hein? Porque vejam, ele basicamente estava restrito à região sul-sudeste. Depois de 10, 12 anos, ele se espalhou pelo Brasil inteiro. Só que se a gente analisar aqui, pelos gráficos, a frequência é relativamente alta, né? Então, por exemplo, a gente analisa o Nordeste aqui, se a gente olhar o primeiro gráfico, na região perto do Ceará, vejam que a frequência do verde era bem baixinha, e praticamente triplicou essa frequência, né? E lugares, regiões que não tinham praticamente o alelo verde, vejam que ele aparece com uma frequência relativamente alta. O que vocês acham que deve ter acontecido, hein? Qual que é a hipótese evolutiva? Acho que talvez deriva genético ou fluxogênico, mas eu confundi Tá, Bruno. o significado dos fluxos, então não sei. Ó, fluxogênico, com certeza, no primeiro momento, porque o alelo chegou, né? Então o alelo chegou por fluxo. Para ser por deriva, vocês vão ver na aula da semana aqui, na videoaula que eu gravei. Precisaria ou que viessem muitas moscas com alelo H3-4, e aí você teria efeito da fundação, com frequência alta das 3-4, ou pode ser que esse alelo confira algum tipo de vantagem adaptativa. E aí, como que esse alelo é mantido em alta frequência? Por seleção natural, certo? Como que eu vou saber se é uma ou outra? Eu preciso utilizar, se é seleção natural, qual seria, né, o fator seletivo que poderia estar atuando para manter frequência alta, né? Que essa é uma questão que a gente precisa ainda estudar. Precisaria fazer uma análise de modelagem de nicho ecológico e usar dado, por exemplo, temperatura, umidade, avaliar os prováveis competidores de cada região, e aí a gente conseguiria propor talvez um cenário de seleção. A minha hipótese evolutiva é que essa frequência mais alta está sendo mantida por seleção natural, né? Acredito que tenha tido uma, digamos assim, um fluxo gênico alto, né, com indivíduos portadores H3-4, mas a manutenção está sendo realizada por seleção natural, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, alguns outros exemplos de variação geográfica, né, em relação à variação genética. Se a gente analisa, por exemplo, a cor da pele das populações originais, veja que eu estou falando de população original, tá, pessoal? Não estou falando de, por exemplo, quando eu penso em Uberaba, né? Qual é a população de Uberaba? Não. Eu estou pensando na população que originalmente existia aqui no Brasil, que eram os povos pré-colombianos, certo? Então, se eu analisar a cor de pele dessas populações originais, basicamente, o que eu vou encontrar aqui? Que quanto mais próximo do trópico eu estou, maior a intensidade da cor de pele. O que isso indica, pessoal? Cor de pele é geneticamente determinada, né? E nas regiões tropicais, a intensidade da radiação solar é maior do que nas regiões temperadas. Então, o que isso sugere? Que esses genes porque a cor de pele é determinada por vários genes que contribuem para a cor de pele, né? Então, quanto mais genes tem, mais escura a cor de pele. Então, provavelmente, o que deve acontecer, o que deve ter acontecido ao longo da história, né, da nossa espécie, que levou à manutenção de indivíduos de pele mais escura nas regiões tropicais e de peles mais claras na região temperada. Qual seria? Nenhuma hipótese? Ó, só um minuto. Dan, você está conseguindo falar? Não?
tá dando para escutar. Quer escrever no chat? Pessoal, escrevi aí a pergunta para vocês poderem refletir. O Sidney, o meu áudio. Sim, a hipótese mais provável é a seleção natural, porque tem uma questão, né, a pele escura, ela é mais protetiva contra a radiação solar do que a pele clara. Porém, em regiões temperadas, o que vai acontecer? A baixa radiação, ela se torna um complicador para quem tem pele escura, porque ela reduz a absorção do cálcio nos ossos. Então, pessoas de pele escura em regiões temperadas tendem a ter problemas ósseos, caso não faça uma complementação de vitamina D, tá? Então, é seleção natural. E aí, se vocês olharem a parte da América, vocês perceberam que apesar da América do Sul, né, tá localizada na mesma região geográfica da África, a pele das pessoas não é tão escura? Vocês perceberam isso? Quem pode me explicar qual que seria o mecanismo que, apesar de ter seleção natural, né, mantendo indivíduos de pele mais escura, na região tropical, na região aqui do Brasil e da América Latina, da América do Sul, as populações originais não têm peles tão escuras quanto as da África. Qual deve ser o provável mecanismo que mantém essas populações com pele menos escura que da África, apesar da seleção natural favorecer indivíduos de pele bem mais escura? Vou colocar a pergunta no chat, tá, gente? Bruna, será que seria fluxogênico? Mas, no caso, o fluxogênico não tornaria as populações mais parecidas? Né, que o fluxogênico tem esse papel. Veja o que aconteceu com as populações do sul, né, quando a gente pesquisa prionos, né, e o ALELAST 3, 4. As populações do norte e nordeste não ficaram mais parecidas geneticamente com as do sudeste por causa do fluxogênico? Então, o fluxo não deixaria as populações mais parecidas, mais similares? Sidney, migração e fluxogênico podem ser considerados em alguma medida sinônimos, tá? Aí a questão é a mesma.
Alguém quer ter alguma outra tentativa? Sidney, explica melhor o que você está chamando de migração. O que você está chamando de migração? Talvez você possa ter vislumbrado alguma coisa. Você está pensando em migração talvez de uma forma diferente do que eu estou pensando. Olha, Galego, assim, na questão assim, no ambiente, por exemplo, a temperatura, tem pessoas que suportavam mais, isso aí, entendeu? Às vezes alguém não suportava, saía, ou mesmo morria, entendeu? Tá, então você está pensando bem na ideia do fluxogênico, né? Eu achei que você estava pensando numa forma parecida com o que a Bruna colocou aí. Bruno, exatamente. Se a gente analisar como o homem chegou, né, aqui na América do Sul, basicamente ele migrou aqui, né, pela Ásia, atravessou o Estreito de Beringer, né, chegou na América do Norte e desceu até a América do Sul. Então veja, os indivíduos aqui, eles sofreram seleção natural que favorecia indivíduos de pele clara, né? Ao chegar aqui, os indivíduos tinham qual a informação genética? A da pele clara. O que deve ter acontecido ao longo da história, né, dessa colonização aqui da, das Américas? Os indivíduos, alguns indivíduos continham alguns genes para melanina, né? Então vejo que pela coloração são entre 21 a 23 e 18 a 20, certo? Esses indivíduos eram mais favorecidos do que aqueles que tinham de 1 a 12, por exemplo, e aí eles foram mantidos então, no primeiro momento. Mas o efeito do fundador ou a colonização inicial, que é um evento de deriva genética, explica essa distribuição de cor de pele um pouco mais clara aqui na América do Sul, a despeito das populações estarem na mesma região geográfica da África. Certo? Entenderam? Então, aí é uma relação entre mutação, seleção natural, perdão, e mutação e deriva genética. Certo? Um outro exemplo agora, pensando. Entenderam isso, pessoal? Nós passei para outro slide. Entenderam essa questão? Então, vejam, a variação surge por mutação. Então, o número de genes que contribuem para a cor da pele. Quanto mais genes, mais escura é a pele, quanto menos genes, mais clara é a pele. Em regiões de alta luminosidade, indivíduos que têm muitos genes são favorecidos, indivíduos que têm poucos genes para a cor da pele não têm tanta vantagem. Em regiões de alta latitude, ou seja, das regiões temperadas, ocorre o inverso, certo? Então, essa distribuição geral de indivíduos de pele mais escura nas regiões tropicais a gente explica por seleção. Porém, o fato dos indivíduos que são pré-colombianos, ou seja, que colonizaram as Américas, apresentarem cor de pele mais clara do que os africanos, a gente explica por deriva genética. Então, os indivíduos que chegaram até aqui, eles tinham menos genes de contribuição de cor de pele do que aqueles da África, certo? Em relação ao tipo sanguíneo, acontece uma coisa muito parecida. Vejam que os mapas aqui, eles apresentam o padrão de cor conforme a frequência do tipo B da população. Tá? Desculpa, do tipo B não. Do alelo B, né, que tem a ver com o tipo sanguíneo B na população da Europa e da Ásia. Se vocês prestarem atenção aqui, vocês vão perceber que na Europa, em geral, a frequência do alelo B é muito baixa, o que sugere que há um maior número de indivíduos do tipo A. Se a gente vai para a Ásia, a gente tem uma coisa meio mosaico, mas basicamente a gente tem, assim, algumas regiões da Ásia, uma frequência muito alta de indivíduos que têm o tipo sanguíneo B, por exemplo, como acontece aqui em algumas regiões da Rússia, como acontece, por exemplo, na Índia. E aí vocês podem se perguntar, nossa, mas o que será que acontece que há uma tendência de haver um predomínio, né, de tipo A numa região do mundo e em outra região do tipo B? Basicamente é o seguinte, os tipos sanguíneos eles estão relacionados à presença de proteínas nas hemácias, né, no sangue em geral, né, nas células sanguíneas em geral. O que significa isso? Que essas proteínas também elas estão relacionadas à produção de anticorpos, né? Então, por exemplo, quem é tipo A produz anticorpo anti-B. Quem é tipo B produz anticorpo anti-A. E o que se descobriu?
que é muito frequente bactérias, né, que causam doenças aqui na região da Europa, elas terem proteínas muito similares às proteínas B. O que significa isso? Que indivíduos do tipo sanguíneo A são favorecidos, porque o sistema imune deles é um pouco mais eficiente contra bactérias que têm proteínas tipo B. O inverso ocorre nessas regiões aqui da Ásia, onde há um predomínio de indivíduos do tipo B. Aí, nesse caso, as bactérias, elas têm proteínas que são similares às proteínas A. E aí, os anticorpos anti-A que indivíduos do tipo sanguíneo B produzem serão eficientes na resposta imunológica. Entenderam, pessoal? Essa questão de distribuição tipo sanguíneo. Então, basicamente, quem é de um tipo sanguíneo de outro, isso, Sidney, apresenta anticorpos, né? Então, por exemplo, quem é do tipo A apresenta anticorpo anti-B. Quem é do tipo B apresenta anticorpo anti-A. E aí as bactérias que existem nessas regiões, elas apresentam, né, aglutininas nas membranas muito similares ao tipo A ou tipo B. Né, de forma que, na região da Europa, quem é do tipo A consegue combater essas bactérias que têm proteínas B na membrana plasmática, e o inverso ocorrendo na região da Ásia. Certo? Isso explicaria a distribuição do tipo A e tipo B no mundo. Isso tem a ver com a questão de colonização também, tá, pessoal? Então, não quer dizer que as populações atuais apresentam nessas frequências esses polimorfismos diferenciais, né? Tipo A e tipo B, nessas duas regiões geográficas, tem a ver com eventos de seleção natural da origem, né, das migrações. Porém, a gente não pode esquecer que, como a informação ficou naquelas populações, mesmo hoje, o tratamento sendo feito por antibiótico ou por intervenção, né, medicamentosa, outra, a marca dessa frequência alta de tipo A na Europa se manteve. E é óbvio, né, que os países que têm uma, digamos assim, uma forte colonização europeia também apresentam frequência alta de tipo A. E aí, no caso do Brasil, o que acontece com a gente? A gente tem uma alta colonização europeia e uma alta colonização africana. Que aí, no caso da África, há um predomínio do tipo O, certo? Que é um tipo sanguíneo que produz anticorpos anti-A e anti-B, ou seja, é mais versátil contra diferentes tipos de bactérias, né? E aí, o que acontece com a gente aqui no Brasil? Se vocês analisarem a frequência, né, dos tipos sanguíneos, o que é mais frequente aqui é ou o tipo A ou o tipo O, que tem a ver com as populações que fundaram aqui o que a gente chama de povo brasileiro hoje, certo? Bom, pessoal, essa parte da distância genética, eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente a gente consegue, a partir dessas variações polimórficas, calcular a distância entre os organismos, né? E aí, no caso aqui, tem uma filogenia de diferentes populações humanas, e vejam que, conforme a distribuição geográfica, essas populações, elas são organizadas no mesmo ramo. Então, por exemplo, todo mundo que é de origem europeia está nesse ramo aqui, representado pela cor laranja. Populações da América, tá vendo nesse clado aqui, que é cor marrom, e assim por diante. Essa parte eu também não vou entrar em detalhes, porque vocês vão ver em genética, eu vou detalhar depois na parte de evolução. Trouxe mais por curiosidade, né, que as mutações elas podem ser de vários tipos, dependendo se altera o número de cromossomos, ou altera o tamanho do genoma, ou altera a estrutura dos genes, e elas podem ser chamadas de cromossômicas ou gênicas, mas eu não vou entrar em detalhe, que em genética vocês vão ver isso com muito mais detalhe do que aqui, e na disciplina de evolução 2 também, tá? Certo? E aí, a gente já está partindo para a finalização da parte de mutação, e aí eu vou discutir recombinação também bem rapidamente, tá? As mutações, elas têm 3 características que são muito importantes, tá, pessoal? Não falou em mutação, vocês têm que ter isso em vista. Primeiro, mutação acontece ao acaso, não tem mutação direcionada na natureza. Existem algumas ferramentas de geração de mutação em laboratório, por exemplo, o CRISPR pode fazer isso, mas na natureza as mutações acontecem de forma casual e de forma espontânea, certo? A frequência delas é muito baixa em geral, então as taxas são de 10 a menos 6 a 10 a menos 5 mutações por gene por geração, tá, gente? Então é muito baixa. Obviamente que se a gente pensa num genoma inteiro que tenha muitos genes, se a gente tem essa taxa de um gene, né? Essa taxa por gene, se a gente pensa, por exemplo, um genoma que tem
30 mil genes, a gente consegue encontrar, sei lá, de 1 a 5 mutações por genoma, que podem surgir de forma aleatória e espontânea, certo? Porém, existem algumas regiões genômicas que apresentam uma taxa de mutação muito mais alta, certo? Não se sabe muito bem por que essas regiões apresentam essa taxa de mutação mais alta, mas normalmente essas regiões elas estão relacionadas a mutações que não produzem mudança no aminoácido. Então muda o DNA, mas não muda o aminoácido, tá? Então são as mutações que a gente chama de sinônimas. E normalmente elas são deletérias. O que significa isso? Que uma mutação, quando ela surge no indivíduo, ela geralmente reduz o valor adaptativo. Por quê? Porque o organismo já está no ambiente, a variação genética dele já foi selecionada, uma novidade evolutiva que surge ali, não necessariamente é adaptativa para aquele ambiente. Então, por isso que ela tem esse efeito deletério a priori. Porém, elas podem ter um efeito deletério baixo e se manter, e aí numa mudança ambiental, aquela mutação que não era adaptativa num contexto ambiental pode ser em outro, né? Por isso que elas são fontes de pré-adaptações, ou seja, naquele momento que elas surgem, elas tendem a ser deletérias, mas ao longo da história evolutiva da espécie em uma determinada região, elas podem se tornar adaptativas, certo? Entenderam essas 3 premissas das mutações, pessoal? Então, elas são aleatórias e espontâneas, elas são raras e elas são deletérias, ou não adaptativas, que é a mesma coisa. E aí, para finalizar a nossa atividade síncrona de hoje, eu gostaria de discutir o impacto evolutivo da recombinação gênica. Também não vou detalhar a recombinação gênica, porque vocês veem isso em várias disciplinas do curso, né? Vocês veem isso em biologia celular, veem isso em genética. Então, aqui eu quero discutir com vocês o papel das recombinações na evolução. Basicamente, a recombinação é uma troca de material cromossômico, né, entre cromossomos homólogos durante a meiose, né, mais precisamente durante a fase, né, de zigóteno. Então, aqui, por exemplo, tem um cromossomo que está representado em vermelho e outro em cinza. Durante, né, esse processo de divisão celular, quando os cromossomos eles vão se condensando e se pareiam, né, vão se parear no plano mediano da célula, é possível que eles troquem pedaços. Então, tá vendo que um pedacinho do vermelho veio para o cinza, 2 pedacinhos, na verdade, vieram para o cinza, e 2 pedacinhos vieram do cinza para o vermelho. Isso muda quais são os genes que estariam disponíveis aqui. Então, imagina, por exemplo, que aqui fosse um gene azão, e no cromossomo cinza tinha o Bzinho. Tá vendo que o cromossomo vermelho passa a ter o Bzinho e o cromossomo cinza passa a ter passa a ter o Azinho e o cromossomo cinza passa a ter o Bzão, certo? Então, nesse processo aqui tem alguns detalhamentos, mas eu acredito que vocês tenham visto isso em biologia celular. E aí, quando há a formação dos gametas, né, que a meiose é um processo de divisão celular que origina gametas, ao invés de ter somente gametas com cromossomos vermelhos e cinzas, é possível ter os cromossomos vermelhos, cromossomos cinza e cromossomos que têm partes, né, de cinza e parte de vermelho. E isso aumenta a diversidade genética. Certo? Além disso, é possível que haja, tá vendo que tem aqui, pode haver alguns processos que um alelo pode ser modificado durante esse processo. Então, imagina que você tem um alelo aqui, que é uma sequência de DNA, e aí o pedaço do cromossomo se insere no meio desse alelo. Então, isso produz um novo alelo, tá? Então, a recombinação pode produzir novos alelos. Ou seja, igual a mutação produz novos alelos, a recombinação também pode produzir. Só que o impacto evolutivo da recombinação é principalmente no tamanho do genoma. Imagine o seguinte, se durante a recombinação, os cromossomos, ao invés de se parear, né, ao longo, né, certinho, bonitinho, igual que está nas figuras, eles pareiam levemente deslocados. O que pode acontecer? Um cromossomo pode receber um pedaço maior e o outro cromossomo pode ficar com um pedaço menor. Esse cromossomo que recebe um pedaço, que fica um pedaço menor, geralmente ele torna o gameta inviável e ele é eliminado. Esse cromossomo que recebe um pedaço maior, geralmente um gene duplicado, ele aumenta o tamanho do genoma. Então, um dos processos, né, evolutivos que levam ao aumento no tamanho do genoma
é a recombinação gênica, tá? Então, a recombinação ela tem esse impacto na produção de variabilidade, tanto produzindo novas recombinações de alelos, quanto produzindo novos alelos, quanto aumentando o tamanho do genoma, certo? E aí aqui, no caso, eu coloquei lá, aqui tem outras referências, tá? Mas no módulo da disciplina tem umas referências que tratam das mesmas questões que eu discuti aqui na aula de hoje. Meninos, vocês têm alguma dúvida? Tudo tranquilo? Beleza. Alex, você conseguiu acessar o Moodle? Ou você ainda está com dificuldade? Beleza, Dan. Ainda não? Você mandou e-mail lá que eu mandei no grupo. Você tem que mandar para o suporte técnico e ver o que está acontecendo, tá? Assim que você conseguir acessar, você me avisa. O que você pode fazer, o que eu posso fazer é te mandar as atividades, por exemplo, questão de pergunta para você responder. As videoaulas estão no YouTube, então eu posso te mandar os links do YouTube. O questionário já fica um pouco mais complicado. E talvez você pode ir fazendo essas atividades enquanto você não consegue acessar o AVA, e depois você participa dos fóruns e responde os questionários, tá? Porque senão vai acumular muita coisa para você, você vai ficar doidinho para fazer, certo? Mas tenta mandar um e-mail lá para. Tá, eu te mando. Eu não vou te mandar agora, porque é por causa da hora, mas amanhã de manhã eu te mando por. Eu te mando no WhatsApp, tá? As perguntas eu consigo te mandar. E consigo te mandar também atividade da prática, por exemplo, eu consigo te mandar. E os links do YouTube também eu consigo, tá? Agora, o questionário e fórum você tem que participar no. Mas tenta resolver isso antes do próximo módulo, viu, Alex? Que tem que ser o aluno mesmo, certo? Dan, pode perguntar sobre o CRISPR. O que você quer saber do CRISPR? Galego, Oi, Priscila. o questionário, eu tirei print das perguntas, né? Ah, tá. Se quiser, eu posso mandar para ele, Beleza. Então, se você puder mandar o print, beleza. porque eu Certo? gosto de ter para mim fazer uma revisãozinha depois. Não ajuda. Então, se você puder Tá? mandar para Bom, ele. é para Mas quem? não tá responde para o Alex. Tá, eu mando depois, viu, Alex? Tá. Aí você puder mandar do módulo 2 também, que aí Tá bom, já. mando sim. Aí só fica. Ele vai ficar só, vai precisar fazer o fórum depois, né? Que aí o É, fórum não tem jeito, o fórum tem que ser quando não aula. tem jeito. Certo? Então, beleza. Dan, pode fazer sua pergunta sobre o CRISPR, você vai ter que digitar. Ah, tá. Dan, é um mecanismo natural que aí ele pode ser bioengenheirado, certo? Então, assim, o CRISPR-Cas é CRISPR-Cas mesmo, tá? É um mecanismo de defesa de bactéria contra vírus. Só que você pode usar esse sistema bioengenheirado em laboratório, e aí você consegue, por exemplo, cortar um gene específico. Porque esse sistema CRISPR-Cas, ele reconhece sequências, né, no genoma. Então, você consegue, por exemplo, identificar uma determinada sequência e inserir essa maquinaria, né, do CRISPR-Cas para poder fazer esse corte de genes, tá? Ainda está bem no começo, é uma perspectiva boa para terapia gênica, usando o CRISPR-Cas, também para produção, por exemplo, quando você vai fazer algum estudo de laboratório, você quer ver efeito de gene, então o CRISPR ele é bom para você inativar genes, então porque você consegue cortar um pedaço do gene e o gene torna inativo, aí você vê o efeito no fenótipo, né? Então, assim, tem uma perspectiva muito boa. Muitos grupos aqui no Brasil trabalham com CRISPR, é bem caro trabalhar, tá? Não é uma técnica fácil, mas tem grupos aqui no Brasil que estão trabalhando e, assim, tem bastante perspectiva. Na genética, na disciplina de genética, a Maria Ângela ama discutir o CRISPR, tá? Muito. É uma coisa nova, mas ela gosta de discutir. Com certeza vocês vão ver mais detalhes com ela. Tá? Se você quiser, Dan, eu posso te mandar algum material que fala sobre a questão mais básica do CRISPR. Tem uma disciplina na pós-graduação que eu e a Mariana já ministramos juntos, e aí uma das vezes que a gente ofereceu a disciplina, a gente trabalhou o CRISPR com eles. Se você quiser, eu posso te mandar esse artigo, tá?
Certo? Não, beleza. Vou te mandar amanhã também, viu, Dan? Porque hoje eu não dou conta de nada. O que eu vou conseguir mais é colocar essa atividade síncrona disponível lá na sala. Tá? Mas eu te mando esse artigo sim. Um artigo de revisão que ele fala certinho sobre as aplicações, a origem e tudo mais. Certo? Bom, beleza. Meninos, alguma pergunta? Tudo certo. A aula de hoje foi um pouquinho mais pesada que a outra, né, gente? Porque essa temática realmente é um pouquinho mais complexa. Eu sugiro que vocês tentem, na medida do possível, ver a aula de deriva genética o quanto antes, que eu tenho a impressão que vocês vão ter algumas dúvidas, tá? Se por acaso vocês tiverem muitas dúvidas, a gente pode até marcar uma atividade síncrona, sei lá, na semana que vem, tá? Mas aí eu preciso que vocês assistam a videoaula e tragam isso para a gente discutir, certo? De qualquer maneira, se vocês tiverem alguma dúvida à disposição, se não, a gente se vê em breve, tá? No Ava Moodle ou nos outros canais de comunicação. Certo? Beleza? Então tá, pessoal, boa noite e até uma próxima. Tá? Aqueles que tiverem com dificuldade para usar computador para fazer as coisas, pessoal, podem fazer à mão e mandar foto. Beleza? Você escreve a resposta à mão, faz o desenho à mão e manda foto, que a gente avalia. Beleza? É isso. Então tá, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima. Boa noite.